Com isso, evitavam também que a mãe se afeiçoasse à criança e desistisse de vendê-la, fazendo-os perder o dinheiro empregado com a saúde dos dois. Assim, os futuros pais adotivos eram contatados tão logo se aproximasse o fim da gestação, para aguardar o parto, quando então recebiam a criança das mãos de Lorena e Gilson e podiam partir sem levantar suspeitas. Para evitar problemas, as entregas eram realizadas em cidades de médio e grande porte, próximas ao local do nascimento, onde os compradores poderiam se misturar à multidão de habitantes e, no meio de tanta gente, passar despercebidos das autoridades locais. E os pais verdadeiros, ainda que arrependidos, não tinham condições de localizar os envolvidos para exigir de volta os filhos vendidos. Tudo parecia correr bem, e Gilson injetava muito dinheiro no jornal, fazendo-o crescer e progredir. Mais alguns anos e poderiam parar com o tráfico de bebês. Um dia, Gilson recebeu um telefonema de um amigo, solicitando seus serviços para o cunhado. Ele e a mulher queriam, desesperadamente, uma criança que fosse ao menos parecida com eles. Iniciou-se a busca, e Leocádia logo informou que encontrara o que o casal procurava. Ela andava lá pelos lados de Mato Grosso, visitando cidades pequenas, quando conhecera a jovem Severina e seu marido Roberval. A moça estava grávida de gêmeos, e o mais comum nessas raras situações era oferecer aos pretensos pais ambas as crianças, o que, em geral, era aceito. Mas Gilson fora procurado por outro conhecido, um deputado, que queria prestar um favor a um amigo em Brasília. O moço, também desesperado, oferecia o dobro do preço para conseguir uma criança o mais rápido possível. $40.000 era muito dinheiro para se recusar, e Gilson, secretamente, vendeu a outra menina para o casal de Brasília. Essa foi a última negociação que fizeram. Com a morte de Roberval, as coisas começaram a se complicar, e Gilson achou que já era hora de parar. Estavam ricos o suficiente e não precisavam se arriscar tanto. Lorena, contudo, não concordou, motivada pela ganância e a excitação que lhe proporcionava aquela vida obscura. Mas aí, o pior acabou acontecendo. Geraldo já estava velho e acabou morrendo, deixando a quadrilha em dificuldades. Onde poderiam arranjar outro falsificador? Esse era mais um motivo para que Gilson insistisse em pararem. Até que Lorena acabou morrendo naquele acidente nefasto, e Gilson se desfez de Leocádia, que sumiu no mundo, encerrando, assim, sua longa trajetória de crimes. Aquilo tudo, porém, era passado, e ele não queria mais reviver o que estava sepultado. Capítulo 19. O ônibus seguia pela avenida ensolarada naquele final de tarde, e Suzane via sua vida passar correndo diante da janela. Tudo acontecia tão rápido que ela mal tinha tempo de refletir se aquilo era mesmo que o seu coração queria. Colocara na cabeça que precisava recuperar o dinheiro roubado para se vingar de Cosme, mas será que valeria a pena? Se arranjasse sua vida no Rio de Janeiro, por que voltar a Brasília e reviver toda aquela humilhação? E depois, o que poderia fazer contra Cosme? Quando o ônibus parou no ponto em que deveria descer, o coração de Suzane deu um salto. René estava parado lá, provavelmente à sua espera, e ela experimentou uma alegria conflitante, feliz e contrariada ao mesmo tempo. Saltou calmamente e fingiu que não o viu, pondo-se a caminhar em direção à sua casa, sabendo que lhe a seguiria. Seu namorado não costuma trazer você em casa, não? Perguntou ele atrás dela, carregando na ironia. Prefere deixá-la vir de ônibus a gastar a gasolina da sua Ferrari? Ela se voltou indignada, sentindo toda a alegria por vê-lo esvair-se naquele sarcasmo. Para início de conversa, ele não tem uma Ferrari. E depois, ele não me traz em casa porque eu não quero. Por que não? Gosta de sentir a fornalha de dentro do ônibus. Pare com isso, René. Está sendo inconveniente e chato. Não fique brava comigo, retrucou-o, em tom mais conciliador.
Essa é a forma de demonstrar o meu ciúme e a minha inveja. Queria ter o que ele tem para que você fosse minha. Eu não sou dele, não serei sua nem de ninguém. Mas é com ele que você transa. Isso não me torna propriedade dele. Eu não me importaria em ser propriedade sua. Queria mesmo que você fosse a minha dona para fazer de mim o que bem entendesse. Que coisa horrível, René. Não é horrível. Esse é o ponto a que minha paixão por você chegou. Ele a apanhou pelo pulso, tal qual fizera da outra vez, e beijou-a com ardor e volúpia. Ao contrário do que esperava, ela não o repeliu, mas devolveu o beijo com a mesma intensidade. O beijo logo deu lugar ao desejo, e ele a empurrou contra a parede, colando seu corpo ao dela e acariciando-a por inteiro, buscando seu sexo por debaixo do vestido. Aqui não, sussurrou ela, com medo de que alguém os visse. Vamos para minha casa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Chegaram ao seu apartamento em poucos minutos, ainda mais consumidos pelo desejo. René levou-a para o quarto, e os dois se amaram com paixão. Depois que terminaram, ele ficou olhando-a com ar apaixonado, puxando as pontas de seus cabelos e levando-as às narinas para absorver o seu perfume suave. Suzane sentia vontade de se entregar àquele deleite, mas a lembrança de Leandro transformava o encanto daquele momento em um tormento sofrido de culpa, embora sem arrependimento. Em que está pensando? Perguntou René. Em nada. Mentirosa. Aposto como está pensando naquele carinha rico, não é? Aquele carinha rico é meu namorado, a retrucou, esforçando-se para parecer zangada. Você não o ama. Amo. Mas então, por que me trouxe para cá? Ela não respondeu. Porque você gosta de mim, mas está tentando se convencer de que ama o ricaço. Pare com isso, René. Você não sabe nada dos meus sentimentos. Sei muito a seu respeito. Sei que você está tentando arranjar um marido rico, mas não está apaixonada por ele. Será que não podemos esquecer Leandro um pouco e nos concentrar em nós? Isso quer dizer que você gostou de transar comigo. Mas não quer dizer que vou ficar com você. Vai ficar enganando o cara. O cara se chama Leandro, e gostaria que você se referisse a ele pelo nome. Ele não é qualquer. Está bem, mas não fuja do assunto. Vai ou não ficar enganando-o? Não se trata disso. Tornou ela, em dúvida. Quer dizer, não quero enganá-lo. E isso não vai se repetir. Foi só hoje. Quer dizer que não vamos nos encontrar mais. É. René ficou alguns instantes olhando o teto, pensativo, imaginando o que fazer para não a perder. Do jeito que amava, poderia se sujeitar a muitas coisas, inclusive dividi-la com o riquinho. Não quero que essa seja a última vez, suspirou ele. Olhe, René, gostei muito de fazer sexo com você, mas não dá para ficar fazendo isso sempre. Não é justo com Leandro. Você está mesmo preocupada com ele? É claro que estou. Ele é uma pessoa muito legal, e não me sinto bem o enganando. Por isso é que lhe digo que o que aconteceu hoje não pode se repetir. Mas eu a amo. Não, cortou ela rispidamente. Você não deve me amar, e eu não posso me apaixonar por você. Lamento muito, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Por favor, vá embora agora. Dê-me uma chance. Eu vou estudar, vou ser juiz, você vai ver. Você não passa de um capacho de bicheiro, e isso não é vida para mim. Quero um marido que tenha uma profissão digna. Ser juiz não é digno, não? Duvido que você chegue a ser juiz. Você nasceu para malandragem. Pode ser juiz de futebol ou de briga de galo. Está me julgando muito mal, Suzane. Ainda vou provar a você que serei alguém na vida. Tem razão, revidou ela,
arrependida do que dissera. Desculpe-me. Não queria julgá-lo nem quero que pense que estou torcendo contra você. Mas a verdade é que você me deixa confusa. Você tem medo de se apaixonar por mim? Tenho. Por que não posso? E agora, por favor, vá embora. Já é tarde, e amanhã tenho que acordar cedo para trabalhar. Amanhã é sábado. Então vou me encontrar com Leandro. René foi embora contra gosto. Gostaria muito de subir na vida para impressionar Suzane e conquistá-la, afastando-a daquele ricaço metido de quem ela fingia gostar. Mas, por enquanto, era um pobretão, um João ninguém, um malandro, como Suzane mesma dissera, mero apontador de apostas do jogo do bicho, sem eira nem beira. Como podia competir com um Mauricinho feito aquele Leandro? Os sentimentos de Suzane, por sua vez, estavam cada vez mais confusos. Gostava de Leandro, mas o que sentia por René era diferente, estimulante e embaraçoso. O que sentira ao fazer amor com ele, não experimentara com mais ninguém. Precisava, contudo, esquecê-lo. René não tinha condições de ajudar na sua vingança, e Leandro era o homem dos sonhos de qualquer mulher. Seria também o dela. Gosto de Leandro, disse para si mesma em voz alta, sentindo repentina ternura pelo namorado. Com o pensamento em René e Leandro, Suzane adormeceu. Seu corpo fluídico permaneceu um bom tempo flutuando sobre o físico, até que um espírito se aproximou e despertou a moça para o mundo astral. Como está, Suzane? O indagou, puxando-a pela mão e sentando-se com ela no chão. Lembra-se de mim? Suzane olhou para o corpo físico adormecido na cama e respondeu de forma vaga. Lembro. É o Roberval, não é? Faz tempo que não o vejo. Desde Brasília. Ele assentiu. Por onde tem andado? Trabalhando. Há muitas coisas a fazer no lado de cá. Imagino. No lado físico, também há metas a se cumprir. Está cumprindo as suas? Eu? Sei lá quais são. O que você busca na vida? Vingança. Acha que se vingar é uma meta justa e evolutiva? Evolutiva pode não ser. Mas agora, justa. Você está alimentando dentro de si um sentimento que não lhe pertence. Se analisar bem, vai ver que não é uma pessoa vingativa. Até parece que você me conhece. Conheço-a muito bem e sei que você é uma boa pessoa. Boas pessoas se modificam quando dão de cara com a maldade. Ser bom é uma qualidade eterna. Só o mal se modifica. Suzane não disse nada, e ele prosseguiu. Vim aqui prepará-la para o reencontro. Que reencontro? Com sua mãe. Ela está aí com você? Questionou Suzane ambiciosa, olhando por cima do ombro dele para ver se avistava a mãe adotiva. Refiro-me à sua mãe verdadeira, aquela que a colocou no mundo. Vai encontrar-se com ela na matéria. Vou. Espantou-se ela. Vai. Em breve. Mas. O que devo fazer? Como devo reagir ou me comportar? Deixe seu coração falar por você, e tudo vai sair direito. Suzane ficou pensativa, e Roberval acrescentou. Só tem mais uma coisa. O que é? Você não precisa se dividir entre dois homens. Os dois, à sua maneira, são pessoas boas e gostam muito de você. Agindo assim, um dos dois vai ter que sofrer. Ela não disse nada, e ele sumiu aos pouquinhos. No dia seguinte, ao acordar, a primeira imagem que lhe veio à cabeça foi a de Roberval, e a sensação de que algo importante estava para acontecer agitou seus pensamentos. Seria com relação a Leandro. O namorado a chamara para um banho de piscina em sua casa, para estreitar seu contato com Amélia, a quem vira poucas vezes. A mãe havia convidado algumas amigas,
mas ela não se importava. Gostava de conhecer pessoas, principalmente aquelas envolvidas na alta sociedade de que um dia fizera parte. Ainda era cedo, e Carminha andava de um lado a outro na sala, tentando arranjar uma desculpa para não ir ao almoço em casa de Amélia. Não estou com ânimo para tolerar fofocas, argumentou ela. E depois, Graziella vai estar lá. Se assim, então é melhor mesmo você não ir, concordou Renato. Vai lhe evitar muita dor de cabeça. O chato é que prometi levar-lhe uma joia que ela me encomendou. Não pode ser outro dia. Ela pagou adiantado e quer usá-la esta noite. O marido chega de viagem, e ela programou um jantar especial para ele, algo assim. Eu poderia levar, mas marquei um jogo de tênis às 10 horas, e já são quase 9. Não dá tempo de ir ao Joá e voltar. Se você quiser, mamãe, posso ir para você. Os dois estacaram abismados, só então se dando conta de que Beatriz se encontrava na sala, vestida para ir à praia. A seu lado, invisível, o espírito de Lorena buscava uma chance de causar um desentendimento entre a moça e Vitor. Você, não, exclamaram, juntos, Renato e Carminha. Credo. Mas o que é isso? Ficaram malucos, é? Nenhum dos dois respondeu. Carminha olhava para Renato com ar de desconfiança, e a dúvida que ia em seu olhar desafiou uma pergunta que revelava o terror da resposta. Por que você não quer que Beatriz vá à casa de Amélia? Era como quem dizia. Mas não foi você mesmo quem disse que era impossível que Beatriz fosse filha de Graziella? Será que você está com medo do que possa acontecer se elas voltarem a se encontrar? Não é que eu não queira, balbuciou ele. Mas a menina já está pronta para ir à praia. Não é justo estragarmos seu passeio. Que bobagem, protestou Beatriz, que não percebera a hesitação dos pais. O trânsito agora está na direção oposta. Num instantinho, vou e volto. Carminha não parava de olhar para Renato, que foi ficando embaraçado, com medo de se trair. Bom, acrescentou ele, sem tirar os olhos da mulher, se assim, não vejo problema algum. A campainha da frente soou, e Beatriz abriu a porta para Vitor, que a beijou nos lábios e entrou, cumprimentando os dois. Vá logo buscar a tal joia, mãe, pediu ela. Que joia? Quis saber Vitor. Mamãe precisa que levemos uma encomenda de joia no Joá. Tudo bem? É claro. Vá buscar a joia, Carminha, repetiu Renato. Os meninos ainda querem ir à praia. Estarrecida, Carminha foi apanhar a joia e a entregou a Beatriz, juntamente com o endereço, e a moça se despediu da mãe com um beijo, atirando outro para o pai. Esperem um instante, pediu Renato. Vou sair com vocês. É claro que ele estava evitando ter que explicar a Carminha porque não queria que Beatriz fosse à casa de Amélia, onde, muito provavelmente, poderia se encontrar com Graziella. Beatriz tocou a campainha da casa de Amélia e foi recebida por uma criada, que os convidou a entrar e os conduziu até a piscina, onde Amélia recebia suas convidadas. Lorena, sem ser vista, seguia com eles. Bom dia, jovens, cumprimentou Amélia, com seu ar jovial de sempre. Sua mãe não veio? Não, dona Amélia, ela não está se sentindo bem, mas pediu que eu lhe entregasse a sua encomenda. Obrigada, minha filha. Amélia desembrulhou o pacote e retirou um belíssimo colar de ametistas, exibindo às amigas. Está perfeito. Sua mãe é uma artista. Que bom que gostou. É mesmo uma peça muito bonita. O que tem sua mãe? Indagou Graziella, sinceramente preocupada. Acho que é a gripe, mentiu Beatriz, no fundo feliz porque a mãe não estava ali ao lado daquela mulher que ela detestava. Espero que não seja nada sério, acrescentou Amélia. Não, não. São essas mudanças de tempo malucas. Diga a ela que a visitarei mais tarde,
pediu Graziella. Direi, mas ela está descansando. Por que não telefona primeiro? Beatriz se esforçava ao máximo para parecer educada diante de todas aquelas mulheres e não dar um fora em Graziella. Já sei, exclamou Amélia subitamente. Já sei com quem você se parece. Com a namorada do meu filho. No mesmo instante, Lorena aguçou os sentidos, tentando identificar a imagem da moça nos pensamentos de Amélia. É mesmo? Tornou Beatriz polidamente, mas sem o menor interesse. Só que ela é mais magra e tem o cabelo curto, por aqui. Ela passou as mãos pelo pescoço, mostrando a altura do corte de cabelo. E não tem mechas. Engraçado, observou Vitor. Outro dia mesmo vi uma moça assim na praia. Do jeitinho que a senhora está descrevendo. Pensei até que fosse Beatriz, mas, quando olhei, vi que não era. Até a voz era parecida. Devia ser a Suzane. Nossa, elas são idênticas. Pelo visto, tem um clone por aí, comentou Beatriz, encabulada. Ou uma irmã gêmea, disparou Graziella, apenas para poder verbalizar o seu desejo distante e, aparentemente, tão impossível. Guardando certa distância, Lorena olhava de Beatriz para Graziella, assombrada por estar diante de mãe e filha, surpresa por perceber que a gêmea também estava ameaçadoramente por perto. Queria se aproximar de Graziella, mas a lembrança da proteção luminosa que a afugentara da outra vez conseguiu mantê-la longe. Só tem um irmão, Graziella, rebateu Beatriz, e você o conhece. Não havia nada que justificasse a inexplicável euforia que acometeu Graziella. Embora, em seu íntimo, a razão lhe dissesse que aquela seria uma coincidência por demais absurda para ser verdadeira, em seu coração de mãe luzia, tímida, uma pequenina chama de esperança. Nada que ela pudesse chamar de coerente ou lógico, mas uma sensação indizível que só o poder imensurável do sentimento materno sabia reconhecer, mesmo no mais profundo oceano da razão, que tenta, a todo custo, desmentir a expressão sem palavras do amor. Daqui a pouco ela vem aí, anunciou Amélia. Leandro foi buscá-lo e já deve estar chegando. Beatriz deu um sorriso educado e interrompeu. Bom, vamos, não é, Vitor? O pessoal está esperando lá na praia. Mas já? Decepcionou-se Graziella, que naquele momento esperava poder ver as duas moças frente a frente. Como disse, tornou Beatriz, nossos amigos nos esperam. Que pena, lamentou Amélia. Queria muito que vocês conhecessem a Suzane. Verão se tem ou não razão. As duas são igualzinhas. Fica para outra vez, Dona Amélia. Eu já vi e concordo com o que a senhora diz, confirmou o Vitor. Elas são mesmo idênticas. Beatriz lançou a Vitor um olhar de reprovação e não respondeu. Despediu-se das senhoras e pediu licença para ir embora. Lorena ficou vendo-a a afastar-se, oscilando entre a dúvida de segui-la ou permanecer na casa de Amélia, para esperar a chegada de Suzane. Resolveu esperar. Quando chegaram ao carro, Beatriz comentou. Será que agora todo mundo deu para ver um clone meu por aí? Sério, Bia, você não viu a garota? É igualzinha. Mas que besteira. Você nem sabe se trata da mesma garota que você viu. Pela descrição de Dona Amélia, só pode ser. Duas iguais a você seria coincidência demais. Não existe ninguém igual a mim. Mas ela é muito parecida com você. E estava em companhia de outro rapaz, que deve ser o filho de Dona Amélia. E meu pai também viu. Todo mundo agora deu para delirar. Não é delírio. Você vai ver, Bia. Ainda vou lhe provar que tenho razão. Beatriz encerrou o assunto com um muxoxo, ignorando a euforia oculta de Vitor. Para ele, tratava-se mesmo de um interessante caso de sósias,
mas que valia a pena ser visto e mencionado. Ainda mais porque não fora só ele que vira outra moça aí. O que era mais incrível, ela estava pertinho deles. Os sentimentos de Suzanne, por sua vez, estavam cada vez mais confusos. Capítulo 20. De repente, Suzanne perdeu toda a vontade de ir ao almoço em casa de Leandro. Pela janela do apartamento, via René parado do outro lado da rua, as mãos resignadas postas nos bolsos da bermuda. Reviveu toda a emoção da noite anterior em seus pensamentos, e se René não estivesse ali, ao alcance de sua vista e na rota do seu coração, talvez conseguisse se recompor e lidar com Leandro como se nada tivesse acontecido. Só que René não estava com vontade de lhe dar a chance de esquecer o que se havia passado entre eles. Ficava parado do outro lado, as mãos nos bolsos, olhando para ela com ar sério. Suzanne tentava sair da janela, mas o magnetismo que vinha dele não lhe permitia afastar-se totalmente. Ela ia e vinha, ora espiando pela janela, ora correndo atarantada para atender a uma tarefa inexistente dentro do apartamento. Até que Leandro apareceu em seu carro novo e estacionou bem em frente ao edifício. Instintivamente, Suzanne se ocultou atrás da parede. Não queria que ele percebesse que estava ali não à sua espera, mas atraída por um homem que a fitava do outro lado da rua. Logo em seguida, ouviu uma buzina, respirou 3 vezes e surgiu na janela, pendurando um sorriso forçado no rosto cansado de fingir. Acenou para ele com certo desgosto, pedindo-lhe que subisse. Oi, amor, cumprimentou ele, beijando-a nos lábios assim que ela abriu a porta. Oi. Foi a resposta evasiva. Ainda não está pronta? Sabe o que é, Leandro? Eu estive pensando. Será que não dá para deixar esse almoço para outro dia? Não estou me sentindo bem. O que você tem? Nada demais. Um pouco de cólicas, dor de cabeça. Acho que vou ficar menstruada. Quer que eu vá à farmácia comprar um remédio para você? Não precisa. O que quero mesmo é ficar quietinha aqui. Tem certeza? Ela sentiu. Então está bem. Vá se deitar, que fico aqui cuidando de você. Nada disso. Sua mãe está esperando por você. Não é justo deixá-la sozinha. Ela não está sozinha. Há uma porção de gente lá em casa. Mas você é filho dela, e ela espera que você esteja presente a esse almoço. Bobagem. Minha mãe não liga para essas coisas. Posso telefonar e avisar que não vou. Tirou o celular do bolso, mas ela o impediu de ligar, apertando a sua mão com os olhos rasos de água. Não faça isso, por favor. Não quero que sua mãe fique chateada. Ela é uma boa pessoa, e sei que aprecia a sua companhia. Não custa nada a você fazer a vontade dela. Já disse que isso é bobagem. Tem um montão de amigas dela lá em casa aí, além do mais, meu padrasto chega hoje à noite. Você não entende. Quem vai ficar chateada se você não for serei eu. Não gosto de estragar os planos de ninguém. Não acha que está dando muita importância a esse almoço? Na verdade, nem é um almoço. É só um churrasco à beira da piscina, uma desculpa para reunir as amigas e fofocar. Nós dois não vamos fazer nenhuma falta. Ah! Leandro. Para com isso, sua bobinha, o sussurrou, aproximando-se dele e tomando-a nos braços, enchendo seu pescoço de beijos. Pensando bem, é melhor ficarmos os dois aqui, sozinhos. Ele a beijava no rosto e na boca, e começou a acariciá-la por todo o corpo. O contato de seus lábios e suas mãos lhe causou uma mistura de prazer e repulsa gerada pelo remorso, e ela se afastou dele com um repelão. O que você tem? O indagou surpreso. Está aborrecida comigo? Não tenho nada, afirmou ela, arrependida e voltando-se para abraçá-lo. Deve ser a TPM.
Eu nunca soube que você tinha TPM. Ah. Deixa para lá. Olhou o corpo ao dele e calou-o com um beijo longo. Ele a apanhou no colo e a levou para o quarto, e, dessa vez, ela se deixou conduzir passivamente, tentando não pensar em René do outro lado da rua. Passaram a tarde no apartamento dela. Leandro pediu comida num restaurante próximo, e os dois ficaram em casa vendo televisão, com ele a todo instante perguntando se ela havia melhorado de suas dores. Já passou, dizia ela com um meio sorriso, e Leandro sequer desconfiou de que alguma coisa podia estar errada. Graziela consultava o relógio a todo instante, na expectativa de que Leandro surgisse em companhia da namorada. Desde que Amélia dissera que Beatriz se parecia muito com ela, fato confirmado pelo próprio namorado, não pensava em outra coisa senão na possibilidade de vê-las no mesmo dia para poder compará-las. Por mais que dissesse a si mesma que elas não podiam ser suas filhas, a fantasia que a alimentava dava-lhe forças e ânimo para continuar procurando. Se elas fossem realmente gêmeas, mesmo não sendo suas, significava que poderia haver outra mãe em situação semelhante à dela, sofrendo, em silêncio, pela separação de suas meninas. De qualquer forma, a dor daquela mãe desconhecida poderia ser também a sua. Ao longe, sem poder se aproximar muito de Graziela, Lorena observava o desenrolar dos acontecimentos, distraindo-se, por vezes, com as fofocas que surgiam e os pensamentos maldosos das mulheres presentes. Uma criada se aproximou quase imperceptível e entregou um fone a Amélia, que atendeu a ligação. Leandro não vem almoçar, informou Amélia, devolvendo o telefone à criada. A namorada não está passando bem. O que ela tem? Perguntou Graziela. Parece que está com muitas cólicas. Será que um remedinho não resolve? Amélia deu de ombros e comentou. A bruxa está solta hoje. Carminha não veio porque está passando mal, e agora é Suzane. Que pena, disse uma das senhoras. É realmente uma pena. Gostaria que vocês a conhecessem. Eu também queria muito conhecê-la. Graziela disse isso com tanta ênfase que Amélia se surpreendeu e retrucou desconfiada. Queria. É. Bom. Sempre é bom conversar com gente jovem. E depois, você falou da incrível semelhança entre ela e a filha de Carminha. É verdade. É impressionante. Parecem até gêmeas. Ninguém deu muita importância ao comentário, exceto Graziela, que se tornou presa de uma inquietação crescente, e Lorena, que se contorcia de ódio no plano astral. Graziela queria acreditar, mas tinha medo. Uma coincidência daquela jamais poderia acontecer. Era impossível. O que essa menina fez mesmo? Redarguiu Graziela, tentando não parecer muito interessada. Agora está trabalhando com Leandro, na empresa dele. Ele tem uma firma de publicidade, sabia? Que maravilha! Mas ela é daqui mesmo, do Rio? Não. É de Brasília. Uma história muito triste, a da pobrezinha. Os pais morreram num acidente de carro. Alguém perguntou uma coisa diferente, e um novo assunto foi introduzido na conversa. Não se voltou a falar em Suzane, e Graziela não pôde descobrir mais nada sobre ela. Foi preciso um enorme esforço para conseguir suportar aquele dia até o fim. Não conseguiu. Ou quase. Despediu-se mais cedo de Amélia. Queria ir para casa a pensar. Você não está se sentindo mal também, está? Indagou Amélia, preocupada. Não. Estou apenas cansada. Quer que eu mande levá-la? Não, obrigada. Estou de carro. Foi-se, com Lorena logo atrás. Ao invés de segui-la, Lorena partiu para a casa de Suzane, conduzida pelos pensamentos de Amélia ligados aos do filho. Encontrou-os agarradinhos no sofá,
vendo televisão e comendo pipoca, e deu um grito estridente. Não havia a menor possibilidade de um engano. Aquela era, inequivocamente, a gemeia de Beatriz. Com uma fúria incontida, Lorena se aproximou do casal e investiu contra a moça, que sentiu uma leve tonteira e súbito mal-estar. O que foi? Perguntou Leandro, notando a sua repentina palidez. Não sei. Fiquei tonta de repente. Será que é a TPM? Pode ser. O mal-estar não durou muito. Em poucos minutos, Roberval apareceu, envolto num halo de luz branca que ofuscou Lorena. Mas que droga, esbravejou ela, afastando-se do espírito recém-egado. Será que todo mundo por aqui é protegido dos bonzinhos? Por que está fazendo isso? Retrucou Roberval. Que interesse você pode ter em afastar a mãe de suas filhas? Não lhe devo satisfações. Não, não deve. Mas não pode ficar aqui. Suzane está sob a minha proteção, e você não tem autorização para assediá-la. No entanto, se quiser, posso levar você comigo para outro lugar. Muito obrigada, mas não quero. Sou feliz onde estou. Muito bem. Você é quem sabe. Acho melhor voltar para o lado de quem me quer. Seu lugar não é ao lado dos vivos. Devia procurar ajuda e se desapegar da matéria densa. Você não faz mais parte dela. Gosto de ficar por aqui. Tenho meu marido e o meu lar. Seu marido precisa viver a vida dele, e você também está prejudicando a irmã de Suzane. Devia deixá-la em paz. Ela é uma tonta ciumenta e estressada. Atrai-me porque quer. Ela tem bom coração e logo vai transformar a sintonia com você. Não sei como. Pelo amor. Você vai ver. Lorena deu um muxoxo e fez um gesto obsceno para Roberval, saindo furiosa pela parede. O espírito se aproximou de Suzane e ministrou-lhe um passe revigorante, afugentando as energias odientas que Lorena havia espalhado pelo ar. Quando ela se sentiu melhor, Roberval deu-lhe um beijo paternal na face e saiu também. Chegando à casa, Graziella ficou andando de um lado a outro na sala, esfregando as mãos nervosamente, pensando no que fazer para ver a menina. E se fosse a casa dela? Não, não podia ir. Além de não saber onde ela morava, seria muito estranho se aparecesse de repente em sua casa, pedindo para ver o seu rosto. De tão agoniada, resolveu tomar um remédio para acalmar os nervos e foi deitar-se, tentando raciocinar com mais clareza. Milhares de pensamentos se atropelavam em sua cabeça, que começou a latejar e a misturar as coisas. As pálpebras de repente começaram a pesar, pressionadas pelo efeito do calmante, e ela foi se entregando aos poucos a um sono de alívio. Parado a seu lado, Aécio observava suas reações e estendeu-lhe a mão assim que seu corpo fluídico se afastou do físico. Aécio, exclamou ela, genuinamente feliz por ver o marido. Quanta saudade! Precisamos conversar, disse ele gentilmente, envolvendo-a num abraço paterno e cheio de carinho. Em poucos instantes, viram-se sentados em uma pedra no meio da floresta da Tijuca. Por que me trouxe aqui? A indagou, que não conhecia o lugar. Para que a energia da natureza possa limpar um pouco a sua mente e o seu coração, e você consiga raciocinar livre da influência das energias embaralhadas de todos os que vivem na cidade. Aqui há menos interferência energética e mais pureza de vibração. O que está vendo, Aécio? Desabafou ela, sem rodeios. Será possível que esteja mesmo bem próximo de minhas filhas? Na verdade, está. Ela soltou um gritinho de alegria e surpresa, e perguntou confusa. Mas como? É impossível. Por quê? Porque seria maravilhoso demais. Eu as perdi ainda bebês. Durante 20 anos, nada soube sobre elas. Você,
Com toda a sua influência e o seu dinheiro, não conseguiu encontrá-las, mesmo com os melhores detetives do mundo a seu serviço. Se todos os nossos esforços foram infrutíferos, como é possível que elas agora me apareçam assim, do nada? Você desejou. E isso basta. Basta quando é o momento certo de receber. Mas Aécio, como isso foi acontecer? Como explicar essa feliz coincidência? Uma coincidência não é obra do acaso. É uma programação do destino. Como assim? Não vivemos sozinhos, Graziella. Há seres superiores a nós que orientam a nossa vida, de acordo com os planos traçados antes de reencarnar. Você agora é um desses seres. Ele sorriu e respondeu com jovialidade. Não. Sou apenas um espírito que ama e está em condições de ajudar. É você que está me ajudando a encontrar minhas meninas. Estou ajudando porque essa era a programação da vida de vocês. É por isso que não há coincidências. Tudo o que acontece no mundo obedece a uma ordem predeterminada. Quando encarnamos, nossas vidas podem seguir por rumos aparentemente diferentes e distantes, mas se há o entrelaçamento do destino, mais cedo ou mais tarde os caminhos se cruzam, e o que parecia impossível se torna uma inexplicável coincidência. Quer dizer que fazia parte do nosso destino nos separarmos para agora nos reencontrarmos. É isso? Mais ou menos. A separação era possível e esperada, mas você poderia ter feito diferente, se não tivesse vendido as meninas. O destino estava em suas mãos. Eu mudei o meu destino. Não é bem assim. Você é um ser humano dotado da capacidade de raciocínio, logo, está apto a fazer escolhas. Mas, se levarmos em conta que nada acontece sem que seja da vontade de Deus, chegaremos à conclusão de que sempre fazemos exatamente aquilo que Ele espera de nós. Do jeito como você fala, parece até que somos teleguiados. Se fizermos sempre o que nos é determinado, então, na verdade, não fazemos escolha alguma. Deus sempre sabe o que vamos fazer ou escolher, ou pensar, ou sentir, e não interfere, para que possamos aprender com as nossas próprias atitudes. Ele nos dá a oportunidade de experienciar para que impulsionemos o nosso progresso. Nossas escolhas, portanto, nada mais são do que o resultado da vontade divina, que nos permite essa ilusão em favor do nosso aprendizado e crescimento. Graziella ocultou o rosto entre as mãos e começou a chorar. Foi tudo culpa minha. Por minha causa, perdi meus bebês e meu marido foi assassinado. Não foi culpa de ninguém. As dificuldades de vocês foram muitas no passado, e nem sempre é fácil superar desavenças e ódios arraigados. É preciso muitas vidas e muito amadurecimento para vencer certos traumas. Que traumas? Do que é que você está falando, Aécio? O que foi que houve entre nós que justificasse o que fiz? Tudo a seu tempo, Graziella. Ainda não é o momento de falarmos sobre isso. Se eu não tivesse vendido as meninas, teríamos sido felizes. A vida se adapta a toda situação que surge, de forma a desvendar os caminhos do crescimento, onde se inclui a felicidade. Mas quem é que pode saber a não ser aqueles que vivem? É preciso experienciar para se ter certeza. Ninguém tem o direito de lhe dizer qual é o caminho para ser feliz. A felicidade é um estado da alma que pertence a cada um que a vivência. O que é ser feliz para uns pode não ser para outros. Uns encontram a felicidade na família, outros, no trabalho, outros ainda no esporte, no amor ou na arte. Só você é que pode saber o que é felicidade para você. Graziella tomou as mãos de Aécio e as beijou com amor. Você foi o meu amparo durante todos os anos em que vivemos juntos e continua sendo o mesmo após a sua morte. Por quê? Porque eu a amo. Fui seu marido nessa vida e pai em outra. Aprendi a amá-la e compreendê-la. E Roberval?
Também foi meu marido, mas nunca mais o vi. O que é feito dele? No momento certo, você irá encontrá-lo. Você sabe onde ele está? Sim. E minhas filhas? Por que não me conta onde estão minhas meninas? Não se esqueça de que estamos em planos diferentes. Nem tudo que agora sei, tenho permissão para lhe dizer. E nem tudo, a sua memória está em condições de captar ou reter. Conseguirei encontrar minhas filhas. Elas me aceitarão. Gostarão de mim? A vida vai lhe dar a resposta a todas essas perguntas. Não posso lhe dizer mais. Pense apenas nas muitas coincidências que estão acontecendo e refuta se vocês não estão no caminho do reencontro. Aécio acompanhou Graziella de volta ao corpo físico e se despediu. Quando abriu os olhos, a tarde já chegava ao fim, e ela não se lembrou de quase nada. Levantou-se ainda às 11 de sono e foi para a cozinha apanhar um copo de água. Pensou em Aécio, e era como se ele estivesse ali presente. Seu peito se encheu de esperança, e ela quase chegou a ver as filhas diante de si. De repente, teve a certeza de que iria conseguir. Não sabia como nem onde, mas estava certa que reencontraria suas filhas. Estava sentada bebendo água quando Roberval entrou, e Aécio lhe deu amistoso sorriso. Os dois trocaram abraços fraternos, e foi o primeiro quem falou. Lorena esteve em casa de Suzane hoje. Ela já sabe de tudo e não vai demorar muito para influenciar os outros. Precisamos agir rápido, observou Aécio. Suzane deve se encontrar com Graziella o quanto antes. Sim. É necessário que tomemos providências para a realização desse encontro. E precisamos cuidar de Beatriz também. Lorena está com pleno acesso a ela. Beatriz é muito ciumenta e irritadiça. Precisa controlar as emoções para não se afinizar com Lorena. Ela é uma boa menina, e creio que isso irá ajudá-la. Com o tempo, ela mesma vai se modificar. Tenho certeza de que sim. Roberval fixou os olhos em Graziella que, imediatamente, lembrou-se dele, e 2 lágrimas lhe subiram aos olhos. Posso? Perguntou ele a Aécio, que lhe permitiu a passagem com um gesto das mãos. Roberval se aproximou de Graziella e, tal qual fizera com Suzane minutos antes, pousou-lhe suave beijo na face, causando uma sensação, ao mesmo tempo, reconfortante e pungente na moça. De repente, as 2 lágrimas se transformaram em muitas, e Graziella afundou o rosto entre as mãos e chorou. A felicidade é um estado da alma que pertence a cada um que a vivência. Capítulo 21. Assim que Gilson entrou em casa naquele princípio de noite, vozes altercadas vindas do quarto do filho chamaram-lhe a atenção, e ele foi para lá. A porta estava entreaberta, e ele viu o rosto furioso de Beatriz. Ficou contemplando-a por uns instantes, tentando refazer a imagem de Suzane em sua mente. Lorena logo notou sua presença. Estava praticamente grudada em Beatriz, sugestionando-lhe as palavras agressivas com que ela extravasava sua raiva na discussão. Em dado momento, Beatriz se virou de frente para a porta e levou um susto com a presença silenciosa de Gilson, cuja chegada ninguém, a não ser Lorena, percebera. Notando o olhar espantado de Beatriz, Vitor olhou na mesma direção e exclamou: Papai! Não ouvimos você chegar. Por que estão brigando? Indagou Gilson, sem desgrudar os olhos de Beatriz. Não estamos brigando, esclareceu Vitor. É só uma bobagem de Beatriz. Só porque tem um clone dela andando por aí. Gilson fechou o senho, acabrunhado, e repetiu. Um clone. É brincadeira, pai. É que outro dia, vi uma garota igualzinha a Beatriz. Isso tem alguma coisa demais. Não. Respondeu ele maquinalmente, evitando encarar Beatriz. Os dois continuaram a discutir, e Gilson se afastou abatido.
Devia ter mandado aquela outra menina para fora, para o exterior, mas a ganância, na época, superou a prudência. E agora, ao que tudo indicava, as duas estavam ali, na mesma cidade, bem próximas uma da outra e, o que era pior, da verdadeira mãe. Que destino implacável era aquele que juntava três mulheres que não se conheciam e que, ao mesmo tempo, estavam tão estreitamente ligadas. Gilson ficou acordado até tarde naquela noite, esperando o filho chegar. Ele havia conseguido acalmar Beatriz e a levar ao cinema. Vitor voltou para casa por volta da meia-noite e estranhou ver o pai acordado na sala, sozinho, bebendo uísque à meia luz. "Está tudo bem, pai?" indagou o rapaz. "Está. Na verdade, meu filho, queria lhe fazer umas perguntas." "Que perguntas?" "Sobre a sua namorada." "O que tem ela?" "As coisas andam bem entre vocês?" "Muito bem." "A discussão de hoje foi só uma besteira de Beatriz." "Não acho que seria bom você se apaixonar excessivamente." "Já estou apaixonado, pai. Ela é a mulher da minha vida." Apaixonar-se é uma coisa. Ficar fixado numa mulher é outra. Quem foi que disse que estou fixado nela? Sou vidrado nela, isso sou. Mas fixação é algo que não tenho. Quando um homem chega ao ponto de ver a namorada no rosto de outras mulheres, isso é fixação. O quê? De onde tirou essa ideia? Você mesmo disse que anda vendo Beatriz por aí. Ah! Pai, que bobagem. É apenas uma garota parecida com ela. Tem certeza? Claro. E onde foi que você a viu? Na praia. Aqui, na Barra? Foi. Em que lugar da praia? Na altura do posto 8. A que horas? Sei lá. Umas 10 horas. Como ela era? Cabelos curtos, pretos, bem magrinha. Por quê? Ela estava sozinha ou acompanhada? Estava com um rapaz, que devia ser seu namorado, e um senhor de seus 50 e poucos anos. E você está certo de que ela era idêntica a Beatriz? Espere um pouco, pai. Por que está me fazendo tantas perguntas sobre essa garota? Gilson se acalmou e procurou disfarçar. Não quero que você crie fantasmas dessa moça. Posso saber por que eu criaria fantasmas da Beatriz se ela está viva e é minha namorada? Já falei. Você está com uma fixação exagerada. Nada disso. Você aqui, de repente, deu uma de louco e pareceu fixado não na Beatriz, mas na outra garota. Por quê? Qual o seu interesse em tudo isso? O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Você tem razão. É tudo bobagem do seu pai. Preocupação excessiva. Acho melhor eu ir dormir. Vá dormir você também. Gilson foi para o quarto profundamente abalado. Deixara transparecer alguma coisa, e Vitor, que era esperto, não tardaria a desconfiar. O filho devia ter visto a mesma moça que ele vira no shopping, e ele precisava averiguar para ter certeza de que aquela era a gêmea de Beatriz. O dia seguinte era domingo, e a praia logo estaria lotada. Gilson desceu para a areia e resolveu ir caminhando até depois do posto 8, a fim de ver se encontrava a menina. Iria e voltaria quantas vezes fossem necessárias. Na primeira caminhada, não encontrou ninguém. A praia ainda estava vazia, e ele não viu nada, embora olhasse atentamente. Na volta, ninguém parecido com Beatriz chamou a sua atenção. Ele caminhou mais 2, 3, 4 vezes, até que a praia encheu por completo e ficou muito difícil divisar as pessoas no meio da multidão de banistas, cadeiras e barracas. Além do mais, esquecera de passar protetor solar, tamanha sua ansiedade, e a pele, queimada demais pelo sol,
repuxava no rosto e nos ombros. Gilson saiu da areia e foi tomar um refrigerante no quiosque mais próximo, sentando-se à sombra de um guarda-sol. Ficou observando o movimento, tentando identificar alguém semelhante a Beatriz na calçada, entre os transeuntes. Nada. Ninguém parecido com ela passava. Por volta do meio-dia, desistiu. Seria impossível encontrar a moça àquela hora e no meio de tanta gente. Já ia se levantando para ir embora quando o filho se aproximou, em companhia de Beatriz. Você está mesmo esquisito, pai, observou o rapaz, sentando-se junto a ele. Que eu me lembre, você não gosta de praia. E olhe só o seu rosto. Está parecendo um camarão. O senhor se queimou demais, seu Gilson, concordou Beatriz. Não passou protetor? Eu me esqueci. O que veio fazer na praia? Questionou Vitor, desconfiado. Ora, o que vim fazer na praia? O que todo mundo faz. Divertir-me. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Nessa hora, algumas amigas de Beatriz se aproximaram, e ela se entreteve conversando com elas, dando a Vitor a oportunidade de falar mais reservadamente com o pai. Você não parece estar se divertindo. Sozinho, a pele toda torrada, bebendo refrigerante e observando o movimento. Isso não faz o seu feitio. E daí? Não posso mudar de ideia e vir à praia um dia? Pode. Mas acho muito esquisito você resolver fazer isso justo quando tivemos aquela conversa estranha. O que está pretendendo? Encontrar aquela moça. Esqueça a conversa que tivemos. Foi maluquice de um pai solitário com medo de perder o filho. E eu resolvi vir à praia hoje justamente porque tivemos aquela conversa ontem. Foi então que percebi que estou ficando velho e paranoico. Preciso tomar sol e aproveitar o resto da vida. Olhe, pai, você nunca foi um homem solitário. Cadê as suas namoradas? Desisti delas. São todas fúteis e vazias, e só estão atrás do meu dinheiro. Sei. E por isso, você decidiu que já era hora de gostar de praia. De repente, sem dar resposta ao filho, Gilson se levantou de um salto e saiu correndo para a areia, deixando o rapaz atônito, sem entender o que estava se passando. Gilson havia visto uma moça que correspondia à descrição da sósia de Beatriz, mas Vitor não percebera. Só vira o pai sair correndo, sem saber por que motivo. Gilson desceu a areia escaldante com a rapidez de um cometa. A moça estava de costas, de mãos dadas com o rapaz, e ele se aproximou cautelosamente. Não podia correr o risco de levar um soco no queixo, porque o rapaz podia interpretá-lo mal e achar que ele estava flertando com a namorada. Andando bem devagarzinho, ele foi rodeando o casal, até que passou pelo lado da garota e olhou-a de perfil, ao mesmo tempo em que ela se virava de frente para o rapaz e voltava as costas para ele, dirigindo o rosto para o lado oposto ao sol. Ele não desistiu. Continuou circundando-os lentamente, até que, postado atrás do rapaz e defronte à moça, olhou para ela, sentindo a vista cigar com os raios causticantes do sol do meio-dia. Instintivamente, estreitou os olhos, mal conseguindo identificar o rosto diante de si. Fechou os olhos rapidamente e, ao reabri-los, sentiu a vista falhar, ainda ofuscada pela luminosidade excessiva que incidira diretamente sobre ela. Piscou algumas vezes e, quando tornou a olhar, ela e o rapaz estavam se beijando, o que o deixou louco da vida. Pacientemente, esperou até que o beijo terminasse, quando então ela se voltou para o mar. Mas aquela tinha que mudar de posição novamente. Estava parado ao lado do casal e se virou para o mar também, olhando-a de soslaio, maldizendo o rapaz, que estava posicionado entre eles. Durante alguns segundos, fingiu que apreciava as ondas, até que resolveu dar um mergulho rápido,
rezando para que não fossem embora. Não foram. Gilson saiu da água caminhando lentamente em direção a ela e conseguiu, finalmente, encará-la de frente. Como quase foi para cima dela, a moça olhou nos olhos, e o namorado deu um passo na direção dele, mas Gilson se recompôs rapidamente e balbuciou a meia voz. Desculpe. Não era ela. Capítulo 22. A convivência entre Graziela e Carminha foi ficando cada vez mais difícil. Renato ainda tentava ocultar os fatos da mulher e reforçou a ideia de que elas não deveriam mais se encontrar. Graziela lhe telefonava algumas vezes, mas ela sempre inventava uma desculpa para não atender. Carminha nunca mais compareceu à casa de Amélia e passou a evitar o convívio social. Você não deve agir dessa forma, protestou Renato. Está exagerando. As pessoas vão desconfiar. De que? De que Beatriz não é realmente nossa filha. Não diga isso. As crianças ainda vão acabar ouvindo você, e aí, tudo estará perdido. Oh! Renato, faça alguma coisa. Não deixe essa mulher estragar a nossa felicidade. Não me pressione, Carminha. O que posso fazer? Não sei, não sei. O jantar foi servido, e os dois foram para a sala, onde os filhos já os aguardavam ao redor da mesa. Boa noite, cumprimentou o pai, tentando parecer natural. Oi, responderam os dois em uníssono. Renato e Carminha sentaram-se para comer, e a mulher ficou olhando para os filhos com os olhos marejados. Se a história de Beatriz viesse à tona, ela se veria forçada a contar a verdade aos dois. E como é que eles reagiriam ao saber que não eram seus filhos legítimos? Está se sentindo bem, mãe? Perguntou Beatriz, notando o brilho em seu olhar. Estou, respondeu ela, tentando se recompor. Você tem andado estranha ultimamente. Está acontecendo alguma coisa que eu não saiba? Não está acontecendo nada, objetou Renato. Sua mãe tem trabalhado demais e precisa descansar. Não sei. Mamãe anda esquisita. Quase não sai, parece estar sempre em sobressalto. É, concordou Nicolas. Nem Graziela tem vindo mais aqui. Renato e Carminha se entreolharam assustados, enquanto Beatriz respondia baixinho. Graças a Deus. Por que você não liga para ela? Sugeriu Nicolas inocentemente. Vocês podiam ir ao cinema. Graziela tem andado ocupada, explicou Carminha. Por isso não tem vindo nos visitar. Ocupada tentando roubar o marido de alguém? Ponto de interrogação, perguntou Beatriz ironicamente. Graziela não precisa disso, defendeu Nicolas. Como é que você sabe? Muito bem, agora chega de falar de Graziela, censurou Renato. Terminem de jantar que é melhor. O que foi que ela lhe fez, mãe? Insistiu Beatriz. Não gosto dela, mas você gostava. Por que, de repente, pararam de se ver? Como disse seu pai, ela anda ocupada. Será que você finalmente abriu os olhos e percebeu que ela estava dando em cima do papai? Chega dessa conversa, Beatriz, ralhou Renato. Vamos jantar em paz e deixar Graziela de lado. Ninguém mais insistiu, mas Beatriz ficou profundamente desconfiada. A repentina mudança de atitude da mãe era muito estranha. Como, porém, não gostava de Graziela, preferiu não questionar mais e torceu para que ela e a mãe tivessem brigado e não voltassem mais a se falar. Carminha não conseguia pensar em nada além dos filhos, em especial, Beatriz. Lembrava-se do quanto desejara ser mãe e da frustração de seus sonhos quando descobriu que tinha problemas para engravidar. Sentiu-se desesperar, chegou mesmo a adoecer. Na época, Renato ficou transtornado, apavorado ante a possibilidade de perder a mulher. A ideia da adoção partiu dela, mas ele não concordou a princípio. Queria filhos gerados por eles,
para que pudesse ter aquela sensação de que seriam partes deles próprios. Mas não foi possível. O desespero de Carminha chegou a tal ponto que ele acabou reconsiderando, lutando desesperadamente para evitar que a esposa sofresse ou que definhasse até morrer. As filas de adoção, contudo, eram imensas, e ela não podia mais esperar. A cada dia, foi ficando mais e mais acabrunhada e deprimida, e Renato foi obrigado a levá-la ao psiquiatra. O médico tudo fez para ajudar Carminha, mas a única ajuda realmente eficaz seria a adoção. Carminha queria ter filhos e fizera desse desejo tudo em sua vida. Foi quando o cunhado colocou Renato em contato com o pessoal do tráfico de bebês. Após várias reuniões, ficou tudo acertado. A adoção não seria legal, mas Carminha se consolava dizendo a si mesma que estaria fazendo um bem a alguém, livrando uma jovem mulher de um fardo pesado e dando uma vida melhor a uma criança inicialmente sem futuro. Tudo ficou acertado, e Renato foi buscar a criança recém-nascida. Eles não sabiam se seria menino ou menina, mas não se importavam. Só o que ela queria era ter um bebê em seus braços e dar-lhe todo o amor que vinha guardando para ele. Renato foi sozinho, e ela ficou aguardando ansiosamente. Quando, dias depois, ele surgiu com Beatriz em seus braços, ela se sentiu a mulher mais feliz e completa do mundo. Anos depois, começaram a pensar em nova adoção. Beatriz já estava ficando crescidinha, e a casa começava a parecer vazia sem a algazarra dos pequenos. Dessa vez, a sugestão partiu de Renato. Queria um filho para dar continuidade a seu nome, e ela sorriu animada. Quanto mais crianças tivesse, melhor. Nicolas foi adotado pelas vias legais, exceto pelo fato de que Renato havia comprado meia dúzia de funcionários para conseguir passar à frente de outros casais na fila de adoção. Embora ela não concordasse com isso, a chegada do bebê fez com que relevasse aquele pequeno deslize. O amor dos filhos valia qualquer sacrifício. Por tudo isso, não podia permitir que uma estranha viesse agora estragar a sua felicidade. Queria se livrar de Graziella, mas não via como. Não podia nem suborná-la, porque ela era muito rica. Talvez, se lhe sugerisse uma adoção, ela sossegasse e aceitasse uma criança pequenina para criar desde cedo. Graziella, contudo, deixara claro que não era a favor de adoção, e ela agora compreendia o porquê. Olhe lá o que o urso está fazendo, a voz de Nicolas surgiu límpida em seus ouvidos, trazendo-a de volta ao presente e àquela realidade de mãe que não poderia mais abandonar. Era sábado, e ela havia levado o filho e um amiguinho ao zoológico, já que Renato estava viajando a negócios. Os meninos se divertiam vendo o urso de óculos nadando em sua jaula a céu aberto, e ela sorriu e deu um abraço apertado no filho, só o soltando quando ele reclamou. Vamos ver os felinos, sugeriu o amigo. E a girafa? Seguiram para a jaula dos felinos, após visitarem a girafa, as zebras e o elefante. Já estavam no final do passeio, e Carminha não via a hora de terminarem para se sentar à sombra e beber um refresco. As jaulas dos felinos eram as mais concorridas. Várias pessoas se aglomeravam para ver a pantera negra, que caminhava de um lado ao outro, nervosa, aparentemente esperando o almoço que devia estar demorando a chegar. Ela deve estar pensando que nós somos o almoço, disse uma voz bem-humorada ao lado deles. Carminha mantinha a atenção presa no animal e falava com Nicolas e o amigo. Ela está realmente nervosa, vocês não acham? Olha para nós como se quisesse nos devorar. Nicolas deixara de prestar atenção. Olhava tão fixamente para a moça ao lado deles, que o rapaz que a acompanhava, provavelmente seu namorado, disse em tom de gracejo. Está paquerando a minha garota, rapazinho. Nicolas ficou sem jeito. É lógico que o rapaz estava brincando, mas ele ficou envergonhado por ter sido surpreendido olhando fixamente para a moça. Não é isso, não. É que ela se parece tanto com a minha irmã.
Carminha só ouviu a última frase. Virou-se bruscamente para o lado e deu de cara com o sorriso familiar de Beatriz. Quase desmaiou. Não era a Beatriz. Era uma moça igualzinha a ela. O mesmo rosto, a mesma boca, o mesmo nariz, a mesma estatura e os inconfundíveis olhos castanhos riscados de um verde escuro e brilhante. Só os cabelos e a silhueta eram diferentes. Aquela moça era mais magra e usava os cabelos negros e mais curtos, do mesmo tom dos de Beatriz antes que ela começasse a pintá-los e fazer mechas. Foi preciso se segurar para não cair. Carminha sentiu o estômago revirar e a vista fraquejar. As pernas foram amolecendo, e seu corpo escorregou até quase tocar o chão. Só não caiu porque os braços fortes do rapaz a ampararam. A senhora está bem? Perguntou Leandro, o semblante carregado de preocupação. Estou. Balbuciou ela, lutando consigo mesma para se recompor. Deve ser o calor, ponderou Suzane. O sol está muito forte. Eu disse a ela para colocar um boné, comentou Nicholas. Mas ela não quis. Quer que eu vá comprar alguma coisa? Indagou Suzane. Uma água, um refrigerante. Pode deixar que eu vou, falou Leandro. Fique aqui com ela, que eu já volto. Não acha melhor irmos todos? Prosseguiu Suzane. Aqui não tem lugar para sentar, e acho que ela devia descansar um pouco. Carminha não conseguia dizer nada, mas ouviu a vozinha inocente do filho. Impressionante. Até na voz você se parece com Beatriz. Não parece, Pedro. O amiguinho olhou para Suzane de cima a baixo e concordou. Parece, sim. É uma gata feito ela. Ei, zangou Nicholas. Mais respeito com a minha irmã. Leandro e Suzane se divertiam com a ingenuidade dos meninos, mas Carminha ficava cada vez mais estarrecida. Aquela moça era, sem dúvida, a irmã gêmea de Beatriz, e os garotos, embora não soubessem disso, reconheciam a semelhança, o que poderia ser extremamente comprometedor. Era preciso fazer alguma coisa, tomar alguma providência. Mas o que fazer para silenciar duas crianças? Não precisam se incomodar, Carminha conseguiu, finalmente, dizer. Eu estou bem. Foi só um mal-estar passageiro. A senhora está pálida, observou Suzane. Tem certeza de que não quer nada? Uma água de coco? É bom para evitar desidratação. Engraçado. Disse Leandro. A senhora também não me estranha. Ah. Já sei. A senhora é amiga de minha mãe. Sua mãe? Repetiu ela atônita. Sim. Amélia Souto Bastos. A senhora não é a dona Carmen? Sou. Quanta coincidência, hein? Tornou Nicholas, sem desconfiar de nada. Sua namorada é a cara da minha irmã, e você conhece a minha mãe, que é amiga da sua. Parece até coisa de novela. Aquilo não parecia cena de novela, mas de algum filme de terror de muito mau gosto. Carminha estava apavorada, louca para sair correndo dali carregando seu filho. Não queria envolver-se com aquela moça e tinha até medo de olhar para ela. Era como se o reflexo de Beatriz de repente houvesse ganhado o alento e saído do espelho com vida própria. Sabem que um amigo meu também falou que me viu outro dia? Lembrou Suzane despreocupadamente. Não era eu, é claro. Ele deve ter me confundido com a sua filha. Com a minha filha, nunca. Ela não se parece com ninguém. Nossa, mãe, o que deu em você? Por que ficou tão brava de repente? Só porque ela é parecida com a Bia? Ela não é parecida com a Beatriz, meu filho, objetou Carminha, agora conseguindo se reequilibrar. Como não, tia Carminha? Contrapôs Pedro. É a cara dela.
Vamos deixar isso para lá, crianças. Vamos continuar nosso passeio e ir embora. Já está ficando tarde. A pantera se havia acalmado, entretida em devorar um imenso pedaço de carne que alguém havia tirado na jaula. Que pena, lamentou Nicholas. Não vimos quando colocaram a comida na jaula. Vamos deixá-la comer sossegada. Depois do almoço elas se aquietam, comentou Leandro. Ficam moles e vão dormir. Então, vamos terminar de olhar tudo e vamos embora, decidiu Carminha. Estou ficando cansada, e vocês já pegaram muito sol também. A senhora melhorou? Indagou Suzane. Carminha evitava olhar para ela, mas respondeu polidamente, fitando um tigre do outro lado. Estou melhor, obrigada. Agradeço a preocupação e atenção de vocês, mas agora precisamos ir. Já está ficando tarde. Despediram-se e foram terminar de ver os felinos, enquanto Leandro e Carminha seguiam em outra direção. Graças a Deus que eles haviam começado por caminhos opostos, senão ela se veria obrigada a seguir em companhia daquela moça. Que coisa estranha, não é, Leandro? Disse Suzane assim que se afastaram. Aquele garotinho me acha parecida com a irmã dele. Isso acontece. Mas um amigo meu falou que me viu outro dia. Até brincou comigo, perguntando por que eu estava de peruca. Deve ter sido a filha dela. É possível. E o mais engraçado é que você não tem um rosto comum. Só esses olhos são diferentes de tudo o que já vi. Enfim. Ele deu de ombros e apanhou a mão dela, continuando a caminhar. Mais tarde, Leandro deixou Suzane em casa e voltou para sua. O episódio do zoológico tinha ficado em sua cabeça, e ele se pegou curioso para conhecer a sósia da namorada. Sim, porque só podia ser um surpreendente caso de sósias, desses que só se vê nos filmes de Hitchcock. Estava entrando com o carro na garagem quando a mãe chegou também. Estacionaram lado a lado, e Leandro ajudou Amélia a carregar as bolsas de compras para dentro. Levou tudo para o quarto da mãe e colocou em cima da poltrona que ficava embaixo da janela. Ufa! Exclamou ela. Estou exausta. Mãe, queria lhe fazer uma pergunta, falou Leandro, enquanto ela se encaminhava para o banheiro e ligava o chuveiro. Sim. O que é? No outro dia, você me disse que achou a filha de Dona Carminha parecidíssima com Suzane. Não foi? Foi. Uma coincidência e tanto. As duas são igualzinhas. Tirando a silhueta e o cabelo, o resto é idêntico. Suzane e eu fomos ao zoológico hoje. E sabe quem encontramos? Ela meneou a cabeça. Dona Carminha. Estava com o filho e outro garotinho. Suzane estava com você? É claro. E o filho de Dona Carminha ficou espantadíssimo, dizendo que Suzane era a cara da irmã dele. Carminha também viu Suzane. Viu, mas não reconheceu a semelhança. Como pode? Considero isso impossível. A semelhança entre as duas é surpreendente e inegável. Queria conhecer essa moça, filha de Dona Carminha. Beatriz esteve aqui outro dia mesmo. Pena que você não a viu. Mãe, se lhe contar uma coisa, você jura guardar a segredo? Juro, falou Amélia, aproximando-se do filho coberta de curiosidade. Você sabia que Suzane foi adotada? Foi. Foi. Ela me contou. E você nem imagina em que circunstâncias ela descobriu. Como assim? Brevemente, Leandro contou a Amélia sobre o tio de Suzane, e ela ficou abismada. Mas esse Cosme é um canalha. Sim, é. Mas o pior, para mim, é a adoção. Bom, ser adotado não é nenhum fim de mundo. Não. Mas eu me pergunto. E se Suzane tinha uma irmã gêmea?
E se elas foram separadas ao nascer? E se essa irmã for Beatriz? Isso é loucura. E, que eu saiba, os filhos de Carminha não são adotados. Ela pode nunca ter lhe contado. Ou então, Dona Carminha pode ter tido gêmeas e ficado apenas com uma das meninas, dando a outra para adoção. Carminha jamais faria uma coisa dessas. Imagine. Se ela tivesse tido gêmeas, teria criado as duas, você não acha? Ou Suzane pode ter sido roubada na maternidade. Ou foi a própria Carminha que roubou Beatriz. Ou ela pode ser um clone da outra, ironizou Amélia. Ouça, Leandro, você está indo longe demais. Isso já é imaginação. Pode ser. Mas que tem alguma coisa estranha nessa história, tem. Você precisava ver a reação de Dona Carminha ao dar de cara com Suzane. Ela quase desmaiou e negou terminantemente a semelhança entre as duas, quando o próprio filho ficou espantado. Não é estranho? As pessoas são estranhas mesmo. O que não quer dizer que a sua história seja verdadeira. Pode ser. O que Suzane disse? Nada. Ficou surpresa, ainda mais porque um amigo dela também já confundiu com outra garota. Não poderia ser a filha de Dona Carminha. Provavelmente. Embora adotada, Suzane não pensou na possibilidade de a outra ser sua irmã. Acho que ela nem imagina que possa ter tido uma irmã gêmea. Você fala como se fosse certo que ela tem. Não sei. Mas estou com a pulga atrás da orelha. Fiquei desconfiado. Essas coisas acontecem, você sabe. O que você pretende fazer? Descobrir. Deve haver algum jeito de ver a outra menina. Você podia me dar o endereço de Dona Carminha, para que eu veja a Beatriz pessoalmente e tire logo essa história a limpo. Ah. É? E fazer o quê? Dizer-lhe que ela tem uma irmã gêmea de quem nunca ouviu falar? Olhe, meu filho, acho que você está exagerando. Se Suzane é mesmo irmã de Beatriz, seria uma coincidência extraordinária que elas estivessem vivendo justo aqui, no Rio de Janeiro, e tão próximas uma da outra. Isso é impossível. Não é. Já que o mundo é finito, as possibilidades de encontro entre as pessoas também o são. Pode até ser improvável que elas se encontrem, mas não é impossível. Eu sei. Mas acho difícil. Difícil não é impossível. Pense bem, mãe. Elas são igualzinhas. Como se explica a tamanha semelhança, até na voz? Concordo que é esquisito. E se isso for verdade, vai ser uma bomba para as duas. Aliás, para as três. Carminha não vai aceitar. Eu vou descobrir. Você comentou alguma coisa com Suzane? Não. Sei que ela gostaria de encontrar os pais verdadeiros, mas não quero que ela se iluda com uma fantasia. É preciso, primeiro, ter certeza. Muito sábio, meu filho. Deixe para falar com Suzane depois que você descobrir. Se elas são gêmeas, conte tudo. Se não, não precisa falar nada, e ela nunca ficará sabendo. Capítulo 23. Renato encontrou Carminha andando de um lado a outro no quarto, as lágrimas escorrendo, abundantes, de seus olhos. Fora obrigado a cancelar a viagem de negócios por causa do telefonema que ela lhe dera, dizendo que era urgente e que tudo estava perdido. Precisou instruir seu assessor às pressas sobre os detalhes e apresentar uma desculpa convincente para voltar. Mas o que foi que houve? Indagou aflito, vendo o estado deplorável em que a mulher se encontrava. Eu a vi, Renato, eu a vi, desabafou ela, encarando com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Você viu quem? A gêmea de Beatriz. Carminha. Isso é impossível. Não é.
Eu a vi. Ela é um pouco mais magra e tem os cabelos cortados a Chanel e negros, da cor original dos de Beatriz. Você deve ter se enganado. O medo e a preocupação pregam peças da imaginação. Não foi imaginação. Nicolas também a viu, e Pedro, o amigo dele. Nicolas a viu? E falou com ela. Não venha tentar me convencer de que eu não vi a moça, porque conheço bem o rosto da minha filha. E aquele era o rosto de Beatriz. Não adiantava mais tentar convencer Carminha de que Beatriz não tinha uma irmã gêmea. Negar o óbvio era bobagem. Embora ele achasse que havia coincidências demais naquela história, os fatos apontavam para o improvável e, por uma ironia mordaz do destino, a menina gêmea, sem saber, entrelaçara sua vida à deles, levando-lhes uma ameaça visível e extremamente perigosa. Conte-me o que aconteceu, pediu ele, sem poder esconder a consternação. Carminha contou em minúcias o que se havia passado no jardim zoológico, e Renato afundou o rosto entre as mãos, sua cabeça tentando ordenar os pensamentos de forma a lhes dar coerência. Você ainda vai negar que Beatriz tem uma irmã gêmea? Ele ergueu a cabeça, com os olhos cheios de dor, e retrucou vencido. Não posso mais. O inevitável aconteceu. Você sabia, não é mesmo? O tempo todo soube que havia duas meninas. Por que não me disse nada? Não achei que fosse necessário. Queria evitar-lhe preocupações. Como foi que isso aconteceu, Renato? Como você pôde permitir separar as gêmeas? Então não sabia que isso ainda podia acabar acontecendo. O que você queria que eu fizesse? Eu bem que tentei ficar com as duas, mas o pessoal da adoção não permitiu. Como você ficou sabendo das duas? Chegou a ver a outra? Não. Mas ouvi um comentário da mulher que me entregou Beatriz. Carminha quase quebrou os dedos de tanto apertá-los, até que tornou com angústia. E agora, Renato, o que vamos fazer? Não sei. Estamos em uma situação difícil. Não vai levar muito tempo para Graziella descobrir a verdade. Assim que ela souber que há duas meninas idênticas circulando pela cidade, vai desconfiar e apurar os fatos. Por que você foi deixar isso acontecer? Explodiu ela, partindo para cima de Renato e socando-lhe o peito. Por quê? Por quê, meu Deus, por quê? Carminha desabou num pranto desesperado, e Renato parava os seus golpes, até que a abraçou e tentou sustentar o seu corpo sacudido pelos soluços. Não se desespere, Carminha. Daremos um jeito. Vou perder os meus filhos. Não vai. Prometo que não vou deixar isso acontecer. O que você vai fazer? O que for preciso para proteger a nossa família. Renato coçou o queixo e considerou. Ainda tem aquela mulher. O que faremos a respeito dela também? Estive pensando. Não podemos comprar Graziella, porque ela é rica e está doida atrás das filhas. Mas a outra moça pode estar precisando de dinheiro. Podemos oferecer-lhe uma boa quantia para ela sumir e nunca mais aparecer. E se ela não aceitar? Renato a fitou com aflição e respondeu lacônico. Vai ter que aceitar. Pouco depois, Renato encontrou-se com Gilson no restaurante de sempre. Estava transtornado e foi direto ao assunto, assim que o garçom se afastou com os pedidos. O que você fez com a outra menina? Como assim? Você disse que vendeu a gêmea para um casal alemão. Isso é verdade? Gilson não aguentava mais a pressão, e não adiantava mais fingir que a outra não existia. Por isso, encarou Renato de forma incisiva e respondeu friamente. Não. A sinceridade direta pegou Renato de surpresa, e um choque percorreu todo o seu corpo. Não é verdade? Constatou estarrecido. E onde ela está? Pelo visto, aqui no Rio.
Renato fitou boquiaberto e retrucou. Você sabia? Sabia que ela está aqui? Tenho minhas desconfianças. Eu a vi no Barra Shopping uma vez, e Victor encontrou-a na praia. Por que não me disse nada? Enfureceu-se Renato. Porque não achei necessário. Não até ter certeza. E você tem? Já disse que desconfio, mas ainda não pude comprovar. Pois eu não desconfio. Estou certo. Carminha a viu, e Nicolas também. Onde? No zoológico. Estava com o namorado. Você o conhece? Carminha disse que é filho de Amélia Souto Bastos. Conhece? De nome. Agora, mais do que nunca, precisamos separar nossos filhos. Gilson não disse nada, e Renato estendeu-lhe um papelzinho dobrado, que outro pegou e leu. O que é isso? O endereço de Amélia. Vai poder encontrar a gêmea ali. Para que você acha que eu quero encontrar essa moça? Você vai oferecer-lhe dinheiro. Para quê? O que você acha? Para ela sumir das nossas vidas e nunca mais aparecer. E se ela não aceitar? Cuide para que aceite. Por que não faz isso você mesmo? Por que não fui eu que deixou uma gêmea de Beatriz solta por aí? Não tenho culpa de a mulher ter engravidado de 2. Se você sabia que a mulher estava grávida de gêmeos, não podia ter oferecido a criança a outra pessoa. Então não viu que isso ainda ia acabar mal? Que o mundo é pequeno e dá muitas voltas. Não tive escolha. Ninguém me obrigou. Aposto que foi a sua ganância que o fez vender a menina a outro casal. Isso agora não vem ao caso. O que precisamos é resolver essa questão. Você é que tem que resolver. O que nós fizemos no passado foi crime. Eu posso me safar, mas você. É você o traficante de bebês, não eu. E além disso, um homem morreu. E ninguém pode me acusar de nada. O crime já prescreveu, Renato. Aconteceu há mais de 20 anos. Ninguém mais pode ser acusado pelo homicídio. Renato tamborilou na mesa do restaurante a que estavam sentados e retrucou. E o roubo das crianças? Também prescreveu. Foi sequestro. Pelo que entendi, o crime continua sendo praticado e só prescreve quando for desfeito. Que ótimo, ironizou de mau humor. Eu só quis adotar uma criança. E agora me vejo envolvido num crime que se renova a cada dia. Quem escolhe o caminho da adoção segue os trâmites legais. Você preferiu o caminho do tráfico. E está tentando colocar a culpa em mim? O que fiz foi movido pelo desespero. Minha mulher estava sofrendo, nós precisávamos desesperadamente de uma criança. Criamos essa menina com todo o amor, demos-lhe tudo. E você? O que levou com isso? Ele não respondeu. Dinheiro. Você foi movido pela ganância. Nós, pelo amor. Essa discussão não vai levar a lugar nenhum. E eu não quero mais tomar parte em nenhuma ação ilícita. Quanto à honestidade. Desde quando você virou adepto da licitude? Gilson me não respondeu, e Renato esbravejou. Você precisa encontrar essa moça. Eu é que não posso mais me envolver nessa história. Acho que não vale a pena remexermos nessa sujeira. Talvez seja melhor deixarmos o destino agir. Deixe o destino agir na sua vida, mas não arraste a minha com você. Rosnou Renato entre os dentes. Tenho mulher e filhos, uma vida estável e tranquila, uma reputação a zelar. Não quero perder o que conquistei ao longo desses anos. Estamos lutando contra o inevitável. As coisas se encaminham para o desvendamento da realidade. Você é um tolo, Gilson. Arrisca-se a perder tudo, inclusive o respeito de seu filho, por causa de um sentimentalismo barato.
Arrependimento agora não leva a nada. Culpa também não. Não fale dos meus sentimentos. Você não sabe nada sobre eles. Sua mulher morreu, e você ficou sozinho com um filho para criar. Desistiu do negócio porque era um fraco e um covarde. Pensa que não sei que quem resolvia tudo era sua mulher? O que você sabe sobre minha mulher? Exasperou-se ele. Lorena morreu por sua culpa, por causa do que você fez. Não venha agora me acusar pela bebedeira da sua mulher. Ela morreu porque estava bêbada, cansada de aturar um homem covarde e inútil. Você não tinha coragem nem para assumir o seu papel de homem da família. A vontade de Gilson era desferir um murro no queixo de Renato, mas conseguiu se conter, embora um sentimento de raiva desenfreada fosse se instalando dentro dele. É que, nesse exato momento, atraída pelos pensamentos dos dois, Lorena se aproximou. Ao ver Renato, hesitou, mas acabou se aproximando, fuzilando de ódio. De que adianta você perturbar Gilson com essas palavras? Gritou ela, os olhos chispando de ódio. Canalha. Gilson e Renato mal se despediram, e cada um tomou seu rumo. Lorena nem teve dúvidas. Encheu-se de coragem, engoliu a repulsa e saiu atrás de Renato. Enquanto ele dirigia, ia pensando em seu passado, sem se aperceber da presença de Lorena sentada no banco ao lado com as pernas pousadas sobre os seus joelhos. Você vai ver, idiota, rosnou ela. Vou acabar com a sua vida. Lorena cruzou os braços, recostada na porta, e ficou acompanhando os pensamentos de Renato, que retomaram os fatos pretéritos como se houvessem acontecido no dia anterior. A operação não saíra exatamente como esperado, mas, mesmo assim, fora um sucesso. Leocádia dera o outro bebê para o casal de Brasília, enquanto Lorena entregava a gêmea para Renato. Depois que tiraram as meninas de Barra do Bugres, seguiram direto para seu destino, sem paradas ou desvios. Em Cuiabá, Leocádia foi para o aeroporto, onde deveria efetuar a entrega da criança e receber o dinheiro. Sentou-se num banco mais afastado, e logo um homem bem vestido sentou ao seu lado. Trocaram beijinhos e puseram-se a conversar feito velhos amigos. Leocádia deixou a bolsa cair aberta no chão, e o homem se abaixou para apanhá-la, enfiando um pacotinho lá dentro sem que ninguém percebesse. Leocádia pegou a bolsa e remexeu em seu interior, fingindo ajeitar suas coisas, mas, na verdade, contando as cédulas embrulhadas no pacote. 5 minutos depois, colocou o bebê no colo dele e entrou no banheiro. Quando saiu, ele não estava mais lá. Havia tomado o avião para Brasília. Leocádia, por sua vez, partiu para o Rio de Janeiro, onde aguardaria Lorena para obter novas instruções. Nesse interim, Lorena e Renato seguiam outro rumo. Ela ficara com o carro, comprado por Leocádia sob uma de suas muitas falsas identidades. Seguiriam para Campo Grande, e de lá para São Paulo, onde pegariam um avião para o Rio de Janeiro. Por que não pegamos o avião aqui mesmo? Questionou Renato. Porque Leocádia está no aeroporto com a outra menina. Não quero me arriscar. E se formos parados em alguma blitz? Somos casados, e a menina é nossa filha. Tenho documentos falsos para você e para mim. Renato não disse nada. Com certeza, era uma quadrilha muito bem organizada, pronta para qualquer eventualidade. Audiolivro realizado pelo canal Suryashanti Audiobook. Será que já avisaram a polícia? Indagou Renato. Não sei. Mas quem irá contar à polícia o que aconteceu? Estão todos mortos. Não era para estarem mortos, mas estão. Foi um acidente. Ninguém atira num homem pelas costas por acidente. Ele ia me impedir de levar as meninas. Olhe, não estou com pena do sujeito nem da mulher. Tampouco estou acusando você por ter livrado o mundo de mais 2 caipiras inúteis.
O negócio é que isso pode colocar a polícia atrás de nós, e até hoje, nunca me vi ameaçada pela polícia. Você mesma disse que não havia ninguém para contar o que houve. Esquece-se de que há 2 cadáveres naquela cabana. E que a polícia não vai demorar para descobrir que a infeliz teve um filho e que ele sumiu. Você acha, realmente, que alguém vai dar muita importância ao filho roubado de 2 matutos mortos? Pode ser que não. No entanto, é bom não arriscar. Renato silenciou novamente e prosseguiu dirigindo pela estrada poeirenta. Alguns carros da patrulha rodoviária cruzaram por eles, mas ninguém os parou. Em Campo Grande, resolveram se hospedar no hotel. Lorena trocou a fralda da menina e alimentou-a com a mamadeira que Renato havia trazido. Não é perigoso para um bebê recém-nascido viajar tantas horas? Não é o ideal, mas não temos escolha. Ou temos? Não sei. Você é a profissional, ele fez um gesto de aspas com os dedos, não eu. Se assim, não devia ter feito nada sem me consultar. Não mandei matar ninguém. Na hora, você não me pareceu muito aborrecida. Para a surpresa de Renato, Lorena começou a se despir na sua frente, deixando-o embaraçado e sem saber o que dizer. Calmamente, e sob seu olhar atônito, ela tirou toda a roupa e ligou o chuveiro. Preciso de um banho. Parece que tenho 2 quilos a mais só de poeira. A atitude despreocupada de Lorena deixou Renato confuso e perturbado. Ela tomava banho de porta aberta, e ele, de onde estava, podia ver o contorno de seu corpo perfeito delineado na cortina do box. O desejo foi crescendo dentro dele, e Renato tentou desviar os olhos e pensar em Carminha, na aflição que devia estar sentindo com a sua demora. Olhou a menina adormecida entre os travesseiros e ficou tentando imaginar a alegria da mulher quando recebesse a criança nos braços. Sua ida à Barra do Burguês não fora propriamente planejada, mas fora obrigado a ir devido às circunstâncias inesperadas. Gilson, o responsável pela operação, estava preso a uma cama de hospital, vítima de um infarto, e ele se oferecera para buscar a criança com a mulher dele. A princípio, Gilson fora contra, mas Lorena, que era uma mulher prática e decidida, aceitou prontamente a sua oferta e partiu para a pequenina cidade em companhia de seu mais novo comparsa. Matar os pais das meninas não era planejado, e ele se arrependia. Contudo, não podia permitir que João ninguém roubasse de sua mulher a chance da felicidade. Lamentava ter que matá-lo, mas não houve jeito. E quem sentiria a falta de 2 roceiros ignorantes e desdentados, que só serviam para aumentar ainda mais o número de miseráveis jogados no mundo? Seus pensamentos foram interrompidos pela saída de Lorena do banheiro. Ela vinha enrolada numa toalha, os cabelos molhados caídos sobre os ombros morenos. Sem cerimônia ou constrangimento, parou defronte a um espelho preso na parede e soltou a toalha, pondo-se a enxugar os cabelos. Por que não se veste? O indagou confuso e consumido pelo desejo. Não fica bem você posar nua na frente de um homem casado. Sou casada também. Mas hoje, nós 2 somos marido e mulher. Ele não resistiu. Puxou-a para si e beijou-a ardentamente, deitando-a sobre o tapete felpudo que encobria todo o chão. Com uma quase selvageria, amaram-se por toda a noite. Renato estava impressionado com a volúpia daquela mulher, tão diferente de sua doce e meiga Carminha. Lorena, por sua vez, gostava de experimentar coisas novas, e aquela não era a primeira vez que traía o marido. Quando terminaram, ambos estavam exaustos e saciados. Renato nunca havia experimentado sexo daquela maneira com a esposa, e Lorena não se satisfazia com o jeito afável e pouco agressivo de Gilson. Renato, a princípio, se mostrara tímido e recatado, mas, à medida que ela o provocava, ele ia respondendo com uma intensidade ousada e animal. Na manhã seguinte, seguiram viagem para São Paulo e, no outro dia,
Estavam no Rio de Janeiro. Ambos embarcaram e desembarcaram do avião como dois estranhos. Desde o momento em que deixaram o hotel, em São Paulo, não se falaram mais. Lorena foi se livrar do carro, e Renato pegou o avião sozinho com o bebê. A seu lado, sentou-se uma senhora de cara gorda que ficou fazendo gracinhas para o bebê, que sequer tomava conhecimento de sua existência. Apesar de irritado, Renato não disse nada, e foi a mulher quem perguntou. Tão novinho. Onde está a mãe? A mãe morreu, retrucou de mau humor, fazendo silenciar a